Paulo Gustavo é um humorista, ator, roteirista e diretor brasileiro nascido em Niterói, Rio de Janeiro, em 30 de outubro de 1978. Ele ficou conhecido nacionalmente pelo seu trabalho como humorista e seu papel icônico como Dona Hermínia, uma personagem baseada na sua própria mãe, que ficou extremamente popular no Brasil. Se destacou em peças de comédia e ganhou notoriedade com seu talento para fazer as pessoas rirem, com espetáculos de stand-up comedy e shows de humor, retratando personagens engraçados, cativantes, com um estilo único de comédia. Fala, meus haters! Estamos aqui, Salmão, e hoje a gente está aqui para fazer uma homenagem linda para um dos maiores atores e humoristas brasileiros. Com certeza ele já tá na história, né? Tá na Nós história. vamos falar de quem? Desse cara aqui. Paulo Paulo Gustavo. Gustavo. Alguém quer falar alguma coisa? Quer se pronunciar? Que é o momento agora. Quiser falar, fala agora ou calha essa boca pra sempre. Né? A sua carreira meteórica, mas marcante, né? E linda, né? É linda, né? Nós vamos contar toda a história, a trajetória desse cara. Eu, confessando pro Vinícius aqui nos bastidores, me emocionei muito quando eu tava fazendo a história desse cara, porque realmente é cativante, assim, tudo que ele passou e como ele veio na Terra pra brilhar, né? Uhum. Mas antes disso, Vini Boy, vamos nos apresentar, né? O meu nome é Saulo Gustavo Não, Vinícius Paulo. e nós somos o canal o quê? Plot twist. Então bora de vídeo. Então, Vini Boy, vá falando da carreira de Paulo Gustavo lá no seu início em 2005. Ele se formou, não sei se você sabe, como ator na Casa de Artes de Laranjeira. Você conhece essa Casa de Artes? Eu não conheço, mas eu soube que ele se formou com o nosso querido Fábio Porchat antes da fama, né? Legal, né? E o Marcos Magela, Isso, né, exatamente. que futuramente ia atuar com ele em várias outras peças, né, em produções. Então, assim, ele teve uma formação importante lá com uma galera bem... Da pesada, né? uma galera, assim, que depois foi fazer um grande sucesso, né? O Fábio Porchat, o maior deles, obviamente. E eles se tornaram amigos lá daquela época, né? E foram levando essa amizade pra vida toda. Isso, né? É legal, né? Quando você, tipo assim, trabalha com uma pessoa e os dois trilham a carreira de sucesso, né? Exatamente. Que é o que vai acontecer com a gente. Exatamente. Entendeu? E é por isso que você tem que deixar seu like, comentar, né? Compartilhar, porque você vai fazer parte dessa história junto com a gente. É isso. E o primeiro papel de destaque do nosso querido Paulo Gustavo, Salão, foi na peça O Surto, em 2004. Foi, inclusive, antes, né, dele terminar o curso, né? E é engraçado que foi nessa época que ele começou a pensar e desenvolver o personagem da Dona Hermínia, que foi baseado na própria mãe dele, né? Inclusive, tem uma curiosidade aí que quando ele notou que o personagem era bom, ele foi pegando empréstimo com muito de parente aí pra fazer essa parte do teatro aí, né? Porque era caro, né, você criar uma peça e tal. E aí, Vini Boy, esse personagem ele foi tão, assim, icônico, né, que ele ganhou premiações por isso, né? Ele recebeu o prêmio Shell, né, como melhor ator, né, por conta dessa interpretação da Dona Hermínia. E foi o grande personagem da vida dele, né? Só que ele fez outras coisas durante esse período. Por exemplo, em 2005, ele passa a integrar, né, um elenco, né, da peça Infraturas. E aí foi quando ele começou também a ter participações em programas de TV. E aí, em 2006, né, ele volta pro teatro com a peça Minha Mãe é uma Peça, né? Que foi justamente essa peça que ele sabia que ia gerar muito sucesso, que ele correu atrás de patrocínio. Investiu. O pai vendeu o carro, né? Pra poder financiar essa peça, porque ele sabia que ia dar certo. E é engraçado que depois que dá certo, né? Tem um documentário que foi lançado depois da morte dele, né? Que é o Filho da Mãe, que tá lá no Prime Video. Que justamente ele fala assim, eu vendi meu carro, que era o carro que eu usava pra trabalhar, pra financiar ele, e depois que a peça fez o sucesso, ele me deu um carro muito melhor. E o legal também é que todo mundo acreditou, né, Salão? Porque não é qualquer um que investe numa coisa, né? Tipo, você investe num negócio que você acredita. É muito legal quando você encontra pessoas desse jeito, né? Que tipo assim, ao invés de te jogar pra trás, te impulsiona, fala assim, velho, eu confio em você, vai pra frente. Mesmo sem saber se o cara vai dar sucesso. Mas geralmente quando tem essa união, o negócio ele dá certo no final, né? Que foi o que aconteceu. E foi um grande sucesso que em 2000... O sucesso foi tanto que de 2006 até 2013 foi quando a Minha Mãe é uma Peça se tornou um filme, né? Que foi um filme que... Quebrou barreiras, né, Salão? Não, ele foi campeão de bilheteria na época, né? Fez grande sucesso, tanto que teve continuidade em 2016 e em 2019. E aí, Vini Boy, tem uma ordem cronológica depois desse Minha Mãe é uma Peça. Em 2010, ele lançou um espetáculo chamado Hiperativo. Em 2011,
ele foi apresentador de um programa de TV lá na Multishow chamado 220 Volts, onde ele interpreta vários personagens, né, os seus melhores personagens. E aí em 2013, Salão, ele vai pro Vai Que Cola, né, no canal Multiviu, que eu particularmente gosto muito. O Vai Que Cola fez muito sucesso, né? É muito bom, né? Show, né? E aí, em 2014, ele lança o reality Paulo Gustavo na Estrada. E em 2017 ele começa a entregar o elenco de A Vila, né, Salão? Também no Multishow. Que era na mesma pegada lá do Vai Que Cola, né? E aí ele interpretava uma outra pessoa, mas também era igualmente engraçado. E em 2018, né, ele volta pro cinema, fazendo Minha Vida em Marte, com a amiga dele, que é a Mônica Martinelli, né? Então foi um filme lançado em 2018, né, que ele faz uma grande participação, eles eram muito amigos, inclusive, né? E aí a sua última obra foi quando ele voltou com 220 volts, né, onde ele fez um programa especial inédito, né, onde ele interpreta vários dos seus personagens, né? Foi quase que uma despedida, né, Salão? Exatamente. Parece que você já tava sacando que as coisas não iam lá bom, né? E aí depois ele faz o outro grande espetáculo, que realmente é o encerramento dele, né? Esse 220 volts foi na TV, e ele faz o espetáculo dele, que é quando ele sai com a mãe dele em turnê, né, que é uma homenagem que ele faz à mãe dele e a todo mundo que participou nesse crescimento dele. Se chama Filho da Mãe. Vamos falar um pouquinho agora, Vini Boy, da vida pessoal e das curiosidades envolvendo o nosso querido Paulo Gustavo, né? Exatamente. Antes disso, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Se você tá gostando até aqui, né? Por que não? Ajudar a gente também, né? Exatamente. Vamos engajar, né? Então, chuva de like. Então, um pouquinho do lado da vida pessoal dele, né? A gente não vai entrar muito em detalhes, mas vamos falar um pouquinho que é importante e gera curiosidade, né? Paulo Gustavo, ele se assumiu gay ainda na adolescência, né? Então ele tornou público isso, né? E a mãe dele uma vez perguntou pra ele lá no documentário, fala, né? Quando sabe, já desconfiava, falou, filho, você é gay? Mas eu sou. E aí a mãe aceitou super de boa, o pai ainda ficou um pouquinho reticente, só que com o tempo começou a se aproximar do filho e tal. Eles queriam um relacionamento muito bom depois disso. E aí em 2015 ele se casa com Thales Bretas, né? Que é um dermatologista, né? Que mora no Rio de Janeiro. E aí eles tiveram aquele relacionamento e decidiram se casar. E em 2019, Salão, eles tiveram o Gael e o Romeu, que são filhos deles, né? E eles usaram uma barriga de aluguel pra ter esses filhos aí que eles amam muito, né? E foi uma baita de uma surpresa, né? Que eles quiseram fazer pra todo mundo, né? Ele tava reunido, e aí no documentário ele dá um anúncio, né? Fala assim, ó, daqui a 3 meses, 6 meses, alguma coisa, vai nascer nossos filhos. Aí todo mundo, nossa, que legal, que não sei o que e tal. E ele já tava com essa peça, Filha da Mãe, em turnê. E aí, quando tava pra nascer o filho, né? Que eles receberam a notícia, né? Um deles teve alguns problemas aí durante o parto e ia nascer antes do previsto, né? Aí o Thales correu lá para os Estados Unidos para poder ficar com o filho. E o Paulo Gustavo, como estava em peça, né? Tava na última apresentação, né? Ele ficou desesperado porque ele também queria ir lá. Só que aí ele pegou assim, vamos fazer, falou para a mãe dele, né? Mãe, vamos fazer o melhor espetáculo de todos em homenagem ao nosso filho que vai nascer. E aí eles fizeram um baita de um espetáculo e tal, e depois ele correu pra lá, ficou junto com o filho, ajudando, né, todo nesse processo. Foi quando nasceu o segundo filho também, que graças a Deus teve uma gravidez mais tranquila, né, e aí eles ficaram lá cerca de 3 meses nos Estados Unidos, e aí foi quando eles resolveram voltar pro Brasil. Só que aí, né, quando eles estavam voltando, foi quando justamente teve aquela época do quê? Da Covid, que explodiu no mundo, e que a gente não imaginava que ia ser todo esse problema, e eles ficaram confinados. E aí mostra alguns relatos, né, do próprio Paulo Gustavo, né, que ele falou que ele ficava confinado. Só que foi um período bom em que ele e o Thales, eles se aproximaram muito mais, né, na criação dos filhos e tal, e ele incentivando as pessoas a ficarem em casa, né, falou, fica em casa, não sai, não sei o quê. E engraçado, Vini Boy, que tipo assim, ele sentia que ele iria pegar Covid. Ele falou assim, eu não quero pegar esse negócio porque no dia que eu pegar eu vou morrer. Já pressentiu alguma coisa. Exatamente, né? E aí, infelizmente, ele foi atingido pela Covid, né? E aí ele ficou 8 dias em casa, só que aí no finalzinho da Covid ele começou a ter complicações. E aí no dia 13 de março de 2021 ele foi internado. Ele ainda estava falando, se comunicando, teve a visita de amigos e tal. Só que assim, o negócio começou a se complicar de um jeito, né, que infelizmente ele precisou ser entubado, né, ele recebeu um tratamento médico sofisticadíssimo,
né, na época, pra ver se ele conseguia respirar melhor, né? Só que, infelizmente, assim, apesar da aparente melhora, ele acabou falecendo, né, no dia 4 de maio de 2021, com 42 anos apenas, indo embora. Muito novo, né, Salão? Nossa. Essa doença veio pra... E assim, é muito revoltante, sabe? É engraçado quando aconteceu esse negócio, é que nem aconteceu com a Marília Mendonça. Tem pessoas que parecem que são seus parentes, né? É, porque parece que tá próximo, né? Você sente um choque. Eu lembro quando eu fiquei sabendo assim, e eu também sentia que ele ia morrer. E eu ficava assim, eu falava, mano, não é possível, cara. E ele era um cara, né, do documentário retrata que, tipo assim, a preocupação que ele tinha. Porque quando ele era um cara que ele tinha uma vida muito bem sucedida já, ele estava numa estabilidade financeira muito boa que ele podia ficar anos. Só que ele começou a ficar preocupado com a galera que estava trabalhando com ele. E aí o relato lá do pessoal fala que ele entrou em contato com cada um que tinha trabalhado com ele e falou, meu, o pessoal da peça, como é que eles estão? Aí começou a dar uma ajuda em dinheiro, uma quantia em dinheiro pro pessoal lá, que era alta, pra ver se eles conseguiam se manter. E aí ele começou a chorar um dia, que ele tava lendo os relatos, assim, das pessoas que mandavam coisa pra ele. E nesses relatos, muitos falavam que já não tinha mais o que comer. Estavam passando fome e essa ajuda veio em boa hora. Veio pra cagar lá numa hora boa, né? Quando teve aquele problema de Manaus, ele ligou desesperado, querendo ajudar com os respiradores. Então ele era uma pessoa que ele se preocupava muito, né? Ele tinha instituições de caridade que ele ajudava, né? O padre Júlio Lancelotti fala que ele ajudou muito, assim, e foi coisa de milhões. Então ele tinha esse lado humano dele que era muito forte, né? Então ele se preocupava com as pessoas, né? Então, e é engraçado que você vê como são as coisas, né? As pessoas falam que ele tinha esse jeito dele assim meio espoletado e tal, mas parece que ele sentia que ele precisava fazer as coisas o mais rápido possível, deixar o legado dele, porque não ia ter tempo. Ele sentia que o tempo dele era curto aqui na Terra e ele queria deixar o nome dele. Também as pessoas, que nem o Saulo falou, queria deixar as pessoas bem financeiramente, né? As pessoas que trabalhavam com ele. É uma pessoa que gostava de ajudar todo mundo, né? E aí ele fala até como é que ele queria que fosse o velório dele lá. Ele fala em tom de brincadeira na época que ele tava gravando com a mãe dele. Como que ele queria que fosse o velório dele, as pessoas levando pedrinhas de brilhante pra colocar no coisa dele. E mal ele sabia que, tipo assim, pouco tempo depois, infelizmente, ele ia a óbito, né? Mas o legado dele, assim, foi um legado incrível. Até hoje, né, a bilheteria, a maior bilheteria brasileira é dele, com Minha Mãe é a Peça 3, faturou 143 milhões de reais. O Brasil é muita coisa isso daí. Muita coisa, né? E a Minha Mãe é uma Peça 2 ficou em 6º lugar na bilheteria, né? Então você vê assim como o cara é um fenômeno, né? E ele conseguiu cumprir a finalidade dele aqui na Terra, né? Ele marcou realmente, ele entrou pra história da galeria de maiores artistas brasileiros, com certeza, né? E toda vez que a gente vê vídeos dele, o que dá é saudade, né? Saudade. Marcou e vai ficar pra sempre nas nossas memórias, né? Exatamente. E as obras deles estão aí, quem quiser assistir, é só dar um Google aí, vai na Globo, sei lá onde tem. Não, tem vários, em qualquer lugar que você for. Até na Prime Video você tem um documentário sobre ele, então, meu, só temos que agradecer, né, por tudo que ele fez pra nós. E homenagear, né? Então esse foi o nosso Trajetória Paulo Gustavo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você tiver sugestões, né, de alguns personagens icônicos aí brasileiros, pode deixar aí nos comentários que a gente vai fazer, né? E é isso, galera. Muito obrigado por ter chegado até aqui. E a gente se encontra no próximo vídeo, né, Vini Boy? Sim, com certeza. Estamos aí. É nóis. Falou.